Então, cara, o que é antidemocrático e o que é fake news? O meu vídeo do Pix, que bateu 328 milhões no Instagram. É absurdo. Eles falaram que era fake news, cara. Sendo que do meu vídeo eu falo, o Pix não será taxado. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, olha a quantidade de dinheiro que rola aqui, de pagador de impostos. Assim, é viagem pra cá, é viagem pra lá. É Lula gastando não sei quantos pra poder botar lençol egípcio. Lençol egípcio, de linha egípcio no Planalto. Pessoal, quero deixar esse vídeo sensacional aqui com vocês. Isso aqui foi um podcast onde o Nicolas Ferreira foi convidado. E vocês sabem, podcast rola diversos assuntos e dentre eles, Nicolas Ferreira falou sobre os vídeos e como esses vídeos dele viralizam. Aqui ele vai contar como é que ele faz para esses vídeos dele viralizar. Como nós sabemos, né? Ele detonou o governo. E ele é muito bom nas redes sociais, isso aqui é a verdade. Aqui o entrevistador perguntou a ele sobre se ele tem vontade e o que ele iria fazer se ele fosse presidente da República. Falou sobre diversos assuntos da situação do Brasil. Então eu quero deixar esse vídeo aqui com vocês. Mas antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se aqui no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Então, cara, o que é antidemocrático e o que é fake news? O meu vídeo do Pix, que bateu 328 milhões no Instagram. É absurdo. Eles falaram que era fake news, cara. Sendo que do meu vídeo eu falo, o Pix não será taxado. Sim. Então, assim, se não é essa liberdade que tem na internet, talvez esse vídeo nem iria ao ar, porque ia passar por um filtro, os caras, não, isso aqui é fake news. Então, tem que tomar muito cuidado com todo mundo que se coloca como um defensor da democracia e da regulamentação, porque, na verdade, geralmente na história, a gente vê que esses caras querem aplicar censura, sabe? Os caras já processaram o humorista, cara. Sim. Tipo assim, o cara fez uma piada. Amigo, piada não é pra ser levada a sério. Ponto. Mas quem é o limitador da piada? Você? Tipo, é quem? Tipo, é os cristãos? Ou é os católicos? É o ministro do STF? Então, assim, toda piada que for contra loura, pode. Toda piada contra for negro, aí não pode. Toda piada contra pessoas... Vou ter que ter tomar cuidado, não pode falar gorda, né, hoje. Pessoas gordas, aí não pode. Então, assim, o que pode? Quem vai definir isso? E o Estado, cara, sempre quando ele coloca a mão para poder regular algo, acaba perdendo ali o peso e, enfim, acaba cerceando a liberdade das pessoas. E aí, quando eu falo em liberdade, não estou falando em liberdade de você cometer crimes, claro que não. A gente tem um Código Penal. Se hoje você mente, você comete, por exemplo, algum crime de difamação contra uma pessoa, você entra na justiça e você, enfim, pleiteia aquilo perante a justiça. Então já tem meios de fazer isso. Então, o receio que eu tenho de todo tipo de regulamentação de internet é fazer como eles estavam querendo fazer um projeto que chamava, né, o PL da censura, que, meu amigo, basicamente era, olha, vamos ter um filtro e o que for fake news e o que for antidemocrático vai ser derrubado. Cara, quem define isso? Sim. Porque, tipo, tem gente sendo presa porque com um batom, literalmente, escreveu perdeu o mané numa estátua, pegou 14 anos de cadeia. Enquanto isso, tem traficante sendo solto pelas mesmas pessoas que colocaram essa mulher na cadeia. Independente de que conta você for criar, por exemplo, no Twitter, né? Você vai atrelar um CPF, né? Isso ficaria, digamos, mais fácil de você identificar e talvez processar aquela pessoa e ir atrás. Sim. O grande problema de hoje é que, cara, diversas das críticas, das denúncias que são feitas, são utilizados esses perfis fakes, que tipo, que ninguém sabe o que é. Então, tem canais, como por exemplo, chama Brasileirinhos, não é Brasileirinhos não, é Brasileirinhos. Perigoso. Que é um pessoal, pode entrar, Brasileirinhos, pode entrar, beleza? É um canal de uns caras que fazem críticas, cara, políticas, é bem maneiro, é bem, cara, diferente assim, mas é bem maneiro. Críticas profundas e a Polícia Federal foi bater na porta dos caras, cara. Tipo assim, a mesma Polícia Federal que até pouco tempo ia para poder ver dinheiro roubado dentro de casa, para poder ir atrás de traficante, foi atrás de um cara que tava fazendo meme. Entendi. Então, assim, o grande problema é que essas pessoas, elas não vão ter essa liberdade de, tipo, falar alguma coisa, por exemplo, contra o Alexandre de Moraes. Ponto. Um perfil fake lá postou assim, fez uma página fake, Alexandre de Moraes, cabeça de ovo. Aí posta as coisas lá. Cara, esse cara só tem a liberdade de fazer isso porque ele tá no anonimato. Sim, entende? Perfeito. Então, é muito complicado, porque se a gente tivesse em uma normalidade democrática do tipo, não, se isso aqui é errado,
Você vai na justiça, a Se justiça... tivesse essa segurança aí faria sentido. A justiça vai ouvir você, vai ter a defesa, vai ter a ampla defesa, vai ter o contraditório, e aí vai ser decidido uma justa causa, né? Você vai ter um julgamento justo. Hoje não acontece isso. Então, o debate hoje, o debate profundo sobre a liberdade de expressão. Esse que é o grande questão. Sim. Só que as pessoas debatem isso de uma maneira muito rasa. Tipo, tem pessoas, filósofos, cara, que dedicaram a vida deles inteira a estudar sobre isso. Aí chega um cara no Twitter e fala, não, tá errado. Entendeu? Não, tem que fazer isso. Então, assim, o debate hoje tem que ser um pouco mais profundo e também entender que nem sempre a gente tem a solução de tudo, cara. Nem Perfeito. sempre. É um bom Mas quem muda, Boa. como muda... Aí eu começo com a minha história, cara. E eu vou te boa. mostrar como que a gente muda isso. Eu não tive ninguém da minha família voltado à política. Eu não venho de família políticas, né? Como vários políticos geralmente entram. Eu nunca me envolvi com um partido político do tipo... Poxa, aos 16 anos eu entrei na juventude do partido tal. Nunca me envolvi. Eu sempre fui alguém que gostei de defender aquilo que eu acredito. Tá. Então a igreja sempre me direcionou para esse caminho. Então, eu nasci na Cabana do Pai Tomás, que é uma favela aqui em Belo Horizonte. O meu pai é pastor, meu avô também era, de uma igreja, assim, digamos, tradicional, né, que era a Assembleia de Deus. Meu pai e o meu avô sempre prezou muito pela educação, e meu pai trabalhou na Fiat durante 26 anos. E muitas vezes a história do meu pai, ele falava, poxa, eu chegava em casa, eu não sabia se eu, tomava banho ou se eu comia, porque eu tava tão cansado, assim. Então foi muito sacrifício até chegar o momento que lá dentro ele conseguiu uma promoção para poder ir para a França. E era uma coisa, cara, completamente longe da minha realidade. Esquece. Quando eu pensei que eu ia morar na França, e lá eu tive a oportunidade de estudar numa escola britânica, então eu aprendi, né, o inglês, tive uma experiência fora também, e assim, se eu pudesse, cara, óbvio, isso aqui é impossível, tá? Mas se pudesse pegar o brasileiro, você que vai muito a Orlando, vai para os Estados Unidos, pudesse pegar o brasileiro e dar para ele uma bolsa Orlando, só de ida e de volta, você vai lá, vai ver, vai falar, caramba, é possível, e você vai voltar. Porque você concorda comigo que o seu ambiente, ele não te determina, mas ele te influencia pra caramba, velho. Muito. Então, assim, na favela, eu se acordava várias vezes, saindo de escola tinha tiroteio. Poxa, ia dormir, por exemplo, sei lá, na casa da minha tia, tinha, quando dava confronto com a polícia, era bandido fugindo em cima da laje. As pessoas não têm aonde defecar aqui no Brasil. São 100 milhões de pessoas, Vitor, que não tem saneamento básico no Brasil. 100 milhões de pessoas. 32 milhões de pessoas não têm água potável, beleza? No meu segundo dia de aula, quando a professora vai perguntando, né? Seu nome, o que você quer ser? Eu quero ser juiz, quero ser procurador, quero ser delegado, quero trabalhar em escritório. Eu levantei e falei, quero ser político. Tipo, houve uma risada generalizada. Imagina, tá ligado? Diferente. Mas... Eu não tinha seguidor, cara. Eu não tinha seguidor. Eu, dos meus amigos aqui, eu era o que menos tinha curtida. Eu não tinha ideia o que era Instagram, como mexer em Twitter, YouTube. Não tinha ideia, cara. Eu só tinha porque todo mundo tinha. Eu fui indo nas manifestações, fui postando ali um discurso, fui gravando um vídeo, fui tendo ideia de outros. Então, tem um vídeo meu que eu pergunto pro Haddad por que ele não votou na missa, né? Porque ele só vai na missa em época de eleição. Pô, por que você não votou na missa? Por que depois das eleições você não voltou mais à missa, ô Haddad? Aí teve um que eu fui lá numa manifestação de professores, eu falei, pô, agora são 9 horas da manhã, por que vocês não estão... Isso você estava fazendo no YouTube? Isso fazendo no YouTube, jogando no Instagram. Então, assim, claro, eu fiz aquilo dali falando, não, tô fazendo isso aqui porque eu quero ser vereador. Não, eu falei, cara, eu tô fazendo isso aqui porque primeiro, o que eu acho que é certo. Eu tô expondo aqui uma hipocrisia, né, desse lado. E, cara, quando chegar a oportunidade, eu vou estar pronto. E aí eu me candidatei a vereador com 26 anos. Falei, cara, tá na hora. Me candidatei a vereador. Fui o segundo mais votado em BH. E aí, cara, foi um baque pra mim. Porque, digamos assim, uma responsabilidade gigantesca. Eu fiz o meu mandato no meio da pandemia. Então, cara, qualquer coisa que você falava, você ia tomar pancada. Só que nos momentos de crise, eu acho que são os momentos que você mais cresce. E eu acho que a minha vida foi muito pautada nisso. Eu olhava uma crise acontecendo, eu falei, cara, não. Tipo, tá todo mundo calado, é hora de eu falar. Então, eu acho que eu fui crescendo nisso. E aí, durante esses 2 anos de vereador, me candidatei a deputado federal, fui mais votado do Brasil. Então, foi dando certo, assim. Então, pra gente tentar... Não é tão simples quanto parece, tá? Isso que eu... Acordei, tomei um café, fiz um videozinho, postei. Mas é isso que eu quero entender. O que tava passando na sua cabeça nesse tempo que você, estrategicamente, mesmo que automático, ou foi guiado, igual você falou assim... Você precisa, cara, ter o seu coração naquilo que você tá fazendo.
tem muitos caras bons, cara, dentro da política, tem muitos caras assim que, enfim, tem muito mais conhecimento que eu, são mais capazes do que eu, mas eu vejo que muitas das vezes não tá com coração naquilo. Sim. Tipo, não é genuíno. Eu acho que eu sempre fui muito assim. Quando você pega, por exemplo, grandes pessoas na internet que bombam, cara, vamos lá, a mulher estourada hoje no Brasil na rede social, Virgínia. Ponto. Você vê que a Virgínia pode criticar, falar o que dela, mas ela é autêntica. O que isso quer dizer? Ela não acorda já de maquiagem. Sim. Tipo, ela acorda do jeito que ela tá ali, mostra a cama, não sei o quê, mostra os filhos. As pessoas gostam de autenticidade. Então, cara, meu coração sempre esteve nisso. Meu coração é verdadeiro naquilo que eu defendo. Eu fui aprendendo e fazendo métricas na minha cabeça. Sim. Postei um vídeo, deu 10 minutos, deu 1000 visualizações, tô estourado. Eu lembro do meu primeiro vídeo, que deu, acho que eu tenho aqui, cara, que deu 100 pessoas ao vivo, eu juro, eu falei assim... A primeira live que você fez? Não a primeira live. Eu, tipo assim, eu ia fazendo live no Instagram e eu falei, cara, a gente tem que bater 100 pessoas ao vivo. Eu lembro que bateu 100 pessoas, eu falei assim, amigo, estou estourado. Aqui, ó, essa daqui, pra você ter ideia, ó... A gente vai colocar também. Coloca lá depois. Tava batendo 25 pessoas. Pra quem acha aí, pô... Bom, mas é fácil, né, cara? Que idade você tinha aí? Eu tava... Isso é 15 de julho de 2019. Entendi. Então, 6 anos. Eu tinha 22 anos. 22. Tá aqui, ó. 25 pessoas na live. Então, assim, tem gente que acha assim, pô... Mas tu faz isso porque tu tem muito seguidor, etc. Mas cara, teve que todo mundo começa com 0 seguidores. E eu mesmo sempre editei, assim, os meus vídeos. Porque... Até hoje, esses vídeos do TikTok sou eu que edito. Porque tem a minha pegada, eu lembro de meme, aí eu insiro, aí eu corto, faço de um jeito, regravo. Porque até eu mandar pro editor, o editor pegar um jeito meu e voltar, aí deu errado, vai ter que renderizar de novo, editar. Cara, então eu fui pegando a manha disso. Eu falei, cara, aqui vai dar certo. E aí fui crescendo. Então, foi tato, velho. Tato mesmo. Tipo assim, não existe algo mais, digamos assim, pra você gerar sucesso em algo do que treino. É treino, cara. Foi treino. Eu fui, postei. Pô, isso aqui em 1 hora deu 1000 curtidas. Tá legal. Postei outra coisa. Deu 500. Alguma coisa que saiu errado. E você ter também a autocrítica de falar, cara, o erro talvez pode estar em mim. Porque muita gente também não faz isso, né? Sim. Fala, pô, meu vídeo aqui não tá bombando, é minha equipe de marketing. Cara, não é sua equipe de marketing. Te falta carisma, te falta você ter trabalho e empenho sobre a sua rede social. Porque, cara, eu mexo na minha rede social. Só eu tenho acesso ao meu Instagram, por exemplo. Só eu. Só que eu ia perguntar um pouco assim, muito viral recentemente, foi tanto do Pix e o do também tá caro, não usa, né, e tal. Se a água tá cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. São 2 formatos muito de distintos, internet, né? Mas distintos. Né? Achei muito maneira a visão de um clean, fundo preto, com uma trilha, vamos dizer assim, um storytelling, a narrativa como você contou muito bem, e o outro mais uma parada meme, zoeira, rápido, mas vários takes que você gravou. Muitas das vezes, igual essa noite mesmo, eu tava pensando num formato de vídeo, não vou falar qual, mas que vai sair aí um formato de vídeo, eu falei, cara, pô, maneiro, vou fazer isso. Então, assim, eu coloco a criatividade nada mais é do que a inteligência trabalhando, né? Sim. Então, assim, eu coloco a minha criatividade para trabalhar, cara, o dia inteiro, assim. Então, quando surge uma ideia, eu já conecto com várias coisas que eu pensei ao longo do dia e falo, cara, vou fazer esse vídeo. Fiz o roteiro no meu bloco de notas do iPhone, coloquei, assim, tal, algumas coisas. Falei, cara, perfeito. Cheguei no estúdio, gravei, demorei mais ou menos aí uns 10 minutos para poder gravar o vídeo. Fiz um take, aí falei, não, vou ajustar essa fala minha aqui. Aí refiz de novo, gravei o segundo, mandei pro mesmo editor meu, normal. Ele foi, gravou, editou, falei, mano, muda isso aqui, beleza, show. Postei no outro dia. Aí, cara, eu tenho a minha métrica, né? Em 10 minutos, se o vídeo bateu, tipo, sei lá, 500 mil, vai fluir bacana. Se bateu 1 milhão em 10 minutos, é porque o vídeo vai performar bem pra caramba. Esse, eu lembro que tinha 10 minutos, tava tipo 4 milhões, velho. Então eu falei assim, Eu falei, não, esse tem potencial de ser um vídeo... E juntou também que foi um vídeo que as pessoas usaram ele como um símbolo de expressão da indignação que eles estavam sentindo. Deixei bem claro no vídeo, meu irmão, não importa se é de direita, se é de esquerda, se você gosta de mim ou não importa. Eu tô falando aqui um fato, isso vai te ferrar, meu irmão. As pessoas viram sinceridade em mim, enfim, isso aconteceu. O vídeo lá do Se Tá Caro Não Compra, né, que o Lula me deu essa daí de presente, né, não tirem o microfone desse homem, por favor, né,
cada vez que ele fala é um presentão. Obviamente, pra mim, mas é ruim pro Brasil, né, cara? Muito engraçado ver a sua cabeça pensando, porque realmente é o lado de política que é o conteúdo de vocês. Então a gente tem outras inspirações, você tá querendo que o Lula fale, mas... Não que eu queira que ele vá mal, cara, porque eu sei que muita gente sofre com isso, pô. Quando a economia vai mal de um país, é como se um piloto estivesse pilotando mal, cara. O avião todo sente. Esse vídeo em específico, cara, eu tava voltando de uma agenda, aí eu parei e falei, cara, se comprar tá caro e tal. Eu lembrei do Július, do Se Todo Mundo Odeia Chris, que ele fala, né, cara, se você não comprar nada, o desconto é maior, né? Um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Eu falei, cara, tem que pegar alguma sacada com isso. Aí eu fui fazendo frases assim, antagônicas. Pô, se o ovo tá caro, é só não comprar. Se não sei o que, é só não comprar. Falei, beleza, como que eu vou fazer isso? Aí eu lembrei, cara, de uma cena do Todo Mundo Odeia Chris, que é de um outro episódio, que ele fala assim, com o Malvo, que o Malvo tá querendo, sei lá, fazer alguma coisa com o Chris, e ele fala, onde você estiver, eu estarei lá. Aí o Malvo tá tomando banho, ele aparece atrás do Malvo. Você achou que eu estava brincando? E era vários takes assim, entendeu? Eu falei, cara, vou fazer takes reais de eu fazendo isso. E colocando coisas assim, digamos, absurdas pra pessoa entender. Sim. Tipo, pô, se a conta de luz tá cara, é só não tomar banho. Entendeu? Tipo, se a luz tá cara, é só não usar a luz. Enfim, que querendo ou não, foi o que o Lula falou, né? Como foi a sua percepção quando você entrou lá de fato? O que você sentiu? Cara, a minha percepção é de que Brasília ela foi criada, principalmente ali, né, o plano piloto, o parlamento ali, para poder ficar distante das pessoas. Foi proposital. Porque se a República ainda fosse, por exemplo, no Rio de Janeiro, amigo, a gente estaria que nem há um tempo atrás a Ucrânia, que os caras estavam jogando político corrupto no lixo. Literalmente, pegou os caras e jogaram aí no lixo. Por estar muito distante, isso gera um não desejo de se interessar por aquilo. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, olha a quantidade de dinheiro que rola aqui, de pagador de impostos. Assim, é viagem pra cá, é viagem pra lá, é Lula gastando não sei quantos pra poder botar lençol egípcio, de linha egípcio no Planalto. Mesmo assim, tem gente que... não liga, cara. Isso que eu fico na porque dúvida. O dinheiro, as pessoas, mais uma vez, como é tão distante, as pessoas não acham que é o dinheiro delas. O Estado não produz nada. Ele não produz nada, ele administra o dinheiro de todo mundo. Sim. Só que, tipo, esse dinheiro ele tem que ser bem administrado e com muito respeito, né? Então, você olha aí, cara, não gosto de você, Nicolas. Tá bom, você não é obrigado. Mas pode duvidar de mim. Vai no Google e coloca aí, gasto cartão corporativo Lula. Vê quanto que ele gastou. Eu acho que ele só pede pra Dilma, bicho. É real, assim, só pede pra Dilma. Eu estou querendo dizer pra você ver a árvore pelos frutos. Sabe, vê quem são os deputados que mais gastam. Vê quem são os deputados que mais têm, talvez, denúncia de corrupção. Vê, cara, o que os caras têm pra falar de mim, por exemplo, é tipo, tu botou uma peruca. Porra, num país que nego bota dinheiro na cueca, Bilhões. eu botar a peruca vai ser o problema? É porque você é isso, você é aquilo. Eu falei, meu amigo, isso é opinião. Sim. Você não pode criminalizar minha opinião. Eu nunca, Vitor, vou chegar pra alguém lá de deputado, vou falar, esse deputado falou alguma coisa que eu discordo, bota ele na cadeia por isso ou caça o mandato dele. Jamais. Se ele visse esse cara na porta assim, do outro lado da rua, dele saindo, de uma Mercedes. Numa Mercedes, blindada, entendi, com 5 seguranças, e fala, ué, é esse cara que tá falando que não pode liberar as armas, mas ele tá cheio de segurança armado. É esse cara que tá falando que o cara rouba celular só pra tomar uma cervejinha? Pô, eu tive meu celular roubado. Meu irmão, a história seria diferente. Entendi. Mas como é tão distante, a galera não liga, cara. Segurança, zero. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente literalmente tem que investir a longo prazo. É o seguinte, Vitor, todo país que compreender que a cultura de um país ela é mais importante do que as questões políticas em si, as coisas alteram. Infelizmente, o brasileiro ele só se envolve em temas como política de 2 em 2 anos. Eleições municipais e eleições federais. O presidente, vamos votar porque agora vai salvar. Cara, não vai ter ninguém que vai chegar naquela cadeira que vai salvar o Brasil. Esquece. Até mesmo porque, se fosse a gente está querendo uma figura messiânica, tipo um Jesus que chega lá e muda tudo. Porque um presidente não consegue tomar as decisões da sua vida que você tem que tomar, cara. Sim. Como você namora, né? Como namorado. Um presidente não vai fazer com que um homem tome a decisão que ele tem que tomar como marido. Ele não vai fazer uma mulher tomar a decisão que ela tem que tomar como mulher. Você não consegue, através da política, mudar o caráter
das pessoas. Então, o que a gente tem que investir? A gente tem que investir, cara, naquilo que traz senso de vida, sentido de vida. Quando você começa a ter um sentido de vida, você vai percebendo que as coisas, tanto exteriores quanto interiores, ela tem uma gravidade muito maior na sua vida. E isso muda tudo. Por exemplo, de onde que veio a ideia de você deixar bairros, digamos assim, mais ricos e tudo mais, de pessoas de mais condição, mais bonitos, mais arborizados? E pra favela, meu irmão, a qualquer coisa. Deixa a pessoa lá numa casa sem reboque, uma em cima da outra, porque na favela não constrói casa pro lado, né? Constrói casa pra cima. Sim. Da minha avó mesmo tinha 3 andares mais a laje, né? Então era 4 andares, né? 4 andares. Daqui a pouco nem vai falar, sua avó era rica, né? Pô, 4 andares, né? E você fala assim, aí você passa, tem esgoto a céu aberto, você vai pra escola, a escola não tem estrutura, é carteira estourada, o professor é xingado, até sua vestimenta é uma vestimenta que, tipo, é vulgar. O seu vocabulário fica pobre, né? Tipo assim, seu vocabulário muitas das vezes é chulo. Você percebe que tudo isso, Igor, ele tá te conduzindo a algo. Então, a cultura brasileira, ela tá sendo uma cultura que e o que significa cultura? É algo que você cultua. Vem de cultuar. Sim. Então, o que nós brasileiros cultuamos? Quando você liga a TV, o que mais você vê? Violência. Violência. Putaria. O brasileiro, a cultura do brasileiro é cultuar putaria, sacanagem e corrupção. Então concorda comigo que a mudança não é simplesmente estética de política, não é uma questão estética de coisas específicas, não, cara, é a gente. Então como que vai mudar? É você sendo um homem, sendo uma mulher de caráter, formando uma família, ensinando aquela família a tomar boas decisões, a ser uma pessoa que cultua seu vocabulário bom, a língua portuguesa. É que uma pessoa que cultua a sua vestimenta, é uma pessoa que cultua as coisas que você escuta. Cara, olha o que a maioria dos meninos hoje escuta, cara. Sim. É pornô pra cego, pô. Hoje, Vitor, pra você mudar esse país, você não precisa matar ninguém. Você não precisa pegar em armas pra poder lutar contra nenhum inimigo. A gente não tá em nenhuma guerra externa. Nada. Você não precisa passar frio, você não precisa passar fome. Amigo, os caras na nossa idade, primeiro, já estavam mortos. Porque é muito difícil chegar em guerra com a nossa idade. Os meninos de 16 anos, 17, 18, 19, 20, eram recrutados para poder ir para a guerra, para poder defender o seu país em prol da liberdade. Em prol do tipo, cara, se eu não lutar aqui, a minha avó vai ser escravizada, meus parentes vão ser escravizados. Eles estavam pensando em quem? Em neles ou em algo maior do que eles? Gerações futuras. O brasileiro pensa em quê? Em nele ou algo maior do que ele? Então, quando ele pega, por exemplo, lá, né, a segunda emenda, que fala a respeito, né, do porte, por exemplo, de arma, que é um tema sensível para muitos e tudo, mas assim, lá deixa bem claro que, cara, qual que é o sentido daquilo? De você se proteger e proteger a sua família. Para se caso esse Estado que a gente construiu aqui se torne tirânico, eu consiga me defender desse próprio Estado. Aqui no Brasil, a gente não se importa com isso, porque a gente quer um Estado babá, um Estado que cuida, um Estado que dá isso, que dá aquilo, que dá aquilo, que dá aquilo. Então a gente nunca acha que esse Estado um dia vai se rebelar contra nós. Mas aí eu te pergunto, se hoje acontece um Estado, enfim, totalitário no Brasil, como você se defende? Porte de arma no Brasil para qualquer um que quiser ir lá e pegar, é algo fácil? Não é. Depende, né? Pro bandido é. O traficante ele tem a arma que ele quiser, ele tem AK, ele tem o que for. Então, assim, percebe que o bandido, ele tá armado e te rouba, você não consegue se defender. Se um cara entra na sua casa, ele pode acabar com a sua vida, acabar com a vida da sua esposa, com a sua filha. Um dia você vai ter filha, você vai entender como é você, muitas vezes, ficar em casa e falar, cara, eu tô completamente impotente aqui. Se um cara entrar com uma faca aqui, eu tô lascado. Acabou. Então quer dizer que o bandido, ele pode se defender da polícia, né? Mas você, cidadão brasileiro, você não pode se defender desses caras. O que difere um norte-americano do brasileiro? Digo, humanamente falando, nada. A gente é ser humano do mesmo jeito. Então quer dizer que esse cara, ele consegue ter a arma dele ali em casa
ele, enfim, não sair matando as pessoas. A briga de trânsito, vai sair todo mundo atirando em cada um. Quer dizer que lá não acontece isso, mas aqui vai, porque a gente é um bando de quê? A gente é um bando de babuíno. Não, eu vou te dar um tiro. Você xingou minha mulher. E assim, mesmo que, enfim, venha a acontecer imprevistos, coisas que a gente, óbvio, não goste, a gente tem que entender, cara, que o mal está no ser humano. Não com aquilo que ele utiliza como arma, como instrumento. Teve um cara lá em Janaúba, aqui em Minas Gerais, que entrou numa creche do nada e tacou fogo na creche toda. Ele poderia ter usado uma arma. Você vai fazer o quê? Você vai proibir o fogo? Tipo, tem gente que mata as pessoas com faca, você vai proibir a faca. Só que, pelo brasileiro, não ter uma estrutura cultural, educacional, de inteligência, intelectualidade, ele não consegue raciocinar as decisões da vida dele. Por exemplo, o Rio de Janeiro hoje, infelizmente, muitas vezes é conhecido por isso, né? Pela sacanagem, pelo cara tentando passar a perna. Sim. Pô, os últimos 5 governadores do Rio de Janeiro estão presos. Simples. Começa por aí, entendeu? O cara ganha o mandato e ganha a cadeia, assim. Então, poxa, para pensar. Isso veio do nada? Não veio, cara. Alguém tomou uma decisão de mau caráter que influenciou outro, e, cara, moldou o caráter talvez de uma cidade. Sim, tem inclusive o Janjômetro. É um site que você pode colocar para ver quanto que a Janja já gastou do seu dinheiro. Mais de 120 bilhões. Mas o problema é o Nicolas, que ganha o salário dele, que nem é culpa minha de eu ter estabelecido esse meu salário. O que você faria diferente como presidente? O que muda? Você virou presidente do Brasil. O que você consegue fazer a mais? O que você pensa na sua cabeça hoje se você virar presidente do país? Dá para fazer muita coisa, mas não dá para fazer tanta coisa como as pessoas imaginam, ok? Isso. Então, assim, primeiro ponto, o presidente, ele por ser o chefe do executivo, ele também é o chefe, também, obviamente, das Forças Armadas, ele tem a condição de, por exemplo, realizar decretos, ele tem condições de enviar propostas, né, que são, por exemplo, as MPs, para o Congresso, que são os projetos que são enviados para o Congresso, aí o Congresso decide se sim ou não. Ele comanda os ministérios, então ele vai indicar quem são as pessoas que vai comandar esses ministérios, que tem muita grana para poder injetar na saúde, poder injetar na educação. O presidente, ele tem competências para poder direcionar a questão econômica, enfim, de um país, porque ele vai colocar lá o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, é da competência do presidente indicar ministros do STF. Hoje, de 11 ministros do STF, somente 3, não foi indicados pelo PT. Então, todos os outros 8, né, foram indicados pelo PT. Então, assim, é muito poder, mas também não é, como eu disse, não é um poder de Deus que se resolve tudo, mas é a maneira que eu acredito, é o posto aqui no Brasil que você consegue servir as pessoas. Você consegue, enfim, tirar obras paradas, que estão paradas, fazer novas obras, tomar decisões econômicas para poder ajudar o empreendedor, sabe? Para poder, enfim, desburocratizar, você consegue enxugar a máquina pública. Sim, você tem a condição de tomar várias ações em prol do Brasil. Então, seria um privilégio para mim poder ser escolhido pelas pessoas para ser presidente do nosso país, para poder fazer por elas. Porque eu sei também que é uma construção, que ninguém em sã consciência vai desejar aquela cadeira. E para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda extra na sua casa usando o seu telefone celular conectado à internet, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando o passo a passo de como você fazer renda aqui na internet usando apenas o seu celular ou então o seu notebook, computador, o que você tiver, produzindo conteúdos para a plataforma do YouTube. E ao ser monetizado, você faz uma parceria com o YouTube e começa a receber mensalmente em dólares, assim como eu recebo, e muitos outros produtores de conteúdo, eles recebem aqui na plataforma. E se você não souber de nada, se você não souber nada de como funciona, a aula é um passo a passo, te ensinando do zero. Então, clica no link, no primeiro comentário fixado, e eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando ali, você vai ter bons resultados. Mas lá no link você vai ver a aula totalmente gratuita, você não vai pagar nada. Você clicando no link, você vai cair numa aula
totalmente gratuita, te ensinando como você fazer mensalmente. Eu garanto a você, mensalmente você é capaz de fazer de 2 a 5 mil reais no mínimo. Então, clica no link no primeiro comentário fixado e assiste essa aula. Pessoal, entrevista sensacional com o Nicolas Ferreira. E nós sabemos que o Nicolas Ferreira, ele, hoje, na minha opinião, e claro, todo o Brasil sabe disso, ele é o deputado mais influente daquela Câmara dos Deputados. Você vê que a esquerda fica doida quando ele solta esses vídeos. Eu acho que o governo, quando ele faz essas atrapalhadas, o governo Lula, quando faz uma atrapalhada dessas, eu acho que ele já fica com o maior medo do mundo, porque você viu aquela questão do Pix. O vídeo do Nicolas Ferreira estourou. Aí você viu essa agora do INSS. Outro vídeo que bombou. Ou seja, qualquer coisa, qualquer burrada que esse governo faz e o Nicolas Ferreira solta um vídeo, pronto. Aí é que detona mesmo o governo. Você vê, o governo já está indiscreto, sem credibilidade. Aí vem um vídeo do Nicolas Ferreira não detonando o governo. Porque essa não é a intenção. A intenção é esclarecer a população do que está acontecendo. Aí você vê, eles tentam emplacar o vídeo do Nicolas Ferreira colocando outras pessoas para gravarem, para fazer um contraponto, mas eles não conseguem, porque eles não têm o carisma, a influência, a verdade, eles não têm sinceridade, autenticidade. Então, tudo isso falta na esquerda. Como combater um vídeo verdadeiro? Não tem condição. No mínimo, o que eles vão fazer é mentir para tentar rebater. Colocaram o Boulos, colocaram aquela deputada de São Paulo, Érica Hilton, colocaram o Janones, Gleisi Hoffmann. Todo mundo entrou em desespero. Mas a grande verdade é, quando você está com a verdade, as pessoas não são bestas, as pessoas sabem identificar. As pessoas sabem discernir o que é verdade, o que é fato e o que não é. Então não adianta. Toda burrada, toda coisa errada que esse governo fizer, já sabe já. E na minha opinião, futuramente, é porque o Nicolas Ferreira agora não tem idade, mas se eu tenho certeza, se hoje o Nicolas Ferreira tivesse a condição e fosse disputar com o Lula a presidência da República, eu não duvido nada que o Nicolas Ferreira ganhasse. Não é menosprezando o Bolsonaro, nem o outro, não. Mas com a popularidade, com o carisma e com a verdade que as pessoas enxergam no Nicolas Ferreira, e a direita, todo mundo enxerga isso no Nicolas Ferreira, eu tenho certeza que hoje ele ganharia a presidência da República. E vai comparar o Nicolas com o Lula? O Lula, né, a gente já sabe já. O Lula tá velho, o Lula não quer saber mais de governar, não. O Lula eu acho que o Lula só quer terminar esses 4 anos de mandato dele. Eu acho que ele nem vai disputar a reeleição. É um achismo meu. Talvez ele dispute porque não tem ninguém da esquerda para concorrer. Talvez ele dispute e se não disputar ele vai colocar o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda. Mas vamos lá, né? Eu acho que ele vai disputar. Mas com a certeza de que se Bolsonaro conseguir reverter a inegibilidade, vai perder pro Bolsonaro. Se não conseguir, aquele que Bolsonaro apoiar, vai ganhar dele também. Isso é um fato e isso é uma verdade. Então, gostei muito desse vídeo. Queria deixar ele aqui. Se você gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal e clica no link e assista a aula que é totalmente gratuita e aprenda a fazer renda na sua casa usando o seu celular. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.